Daqui a pouquinho a gente ouve, André, essa gravação, mas eu queria te perguntar o seguinte: além de todo esse contexto entre Lula e Javier Milei, o presidente Lula fez uma visita à ex-presidente Cristina Kirchner, é isso? Sim, Thiago, essa foi a primeira viagem do presidente Lula à Argentina desde a posse de Milei, em dezembro de 2023, e a gente relembra que, apesar das relações diplomáticas entre os dois países, essas relações continuarem muito próximas, os dois presidentes, os dois atuais presidentes, têm se evitado diretamente e não fizeram nenhuma reunião bilateral. Ao invés disso, aí respondendo sua pergunta, né, Thiago, Lula visitou sim a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, ela que está em prisão domiciliar após ser condenada em um caso de corrupção. Depois do encontro, que durou cerca de 50 minutos, Lula ainda posou para fotos, segurando um cartaz que pede liberdade para a ex-presidente da Argentina. Esse assunto acabou de fato dominando o noticiário até mais do que o próprio encontro do Mercosul, Thiago. André Anelli, você volta daqui a pouquinho aqui com outras informações. Aliás, antes disso, a gente tem esse trecho que o André se referia sobre as respostas do presidente Lula em relação às declarações de Javier Milei. A gente acompanha agora. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Bom, aí a fala do presidente Lula. Deixa eu fazer um rápido giro com os nossos comentaristas. Nós temos na sequência um entrevistado. Ô Dora, de qualquer forma, o presidente Lula tenta esse protagonismo aqui na América, falando sobre o Mercosul, a possibilidade de se fechar o acordo com a União Europeia. Agora tem esse porém, esse antagonismo em relação ao presidente da Argentina, que inclusive chamou o Mercosul de cortina de ferro, Dora. Pois é, isso vai continuar, porque eles têm visões de mundo, para começar. E do relação ao Mercosul, são visões completamente antagônicas. A questão é, as decisões no âmbito do Mercosul, como assim, de qualquer grupo dessa natureza, estão colegiadas, entendeu? Então não prevalece. Do mesmo jeito que o Milei, na presidência, não levou o Mercosul para o lado que ele queria. E também eu acho que acontece a mesma coisa com o Brasil. A decisão ali é colegiada, é o que vale. Agora, a pauta será inteiramente diferente. O presidente Lula disse aí qual é a pauta, é uma pauta da qual o Milei discorda. Agora, só para finalizar, não entendi até agora o que ganhou o presidente Lula indo visitar a Cristina Kirchner, que mobilizou toda a imprensa da Argentina, muito mais do que a reunião do Mercosul, segurando um cartaz, que ele pode fazer até uma visita de solidariedade para quem já esteve na mesma situação que a Cristina, não é? Preso, tal, sob acusação de corrupção, etc. Mas segurar um cartaz contestando a decisão da justiça argentina, já acho que é uma provocação que extrapola as divergências dele com o Milei. E, professor Acácio, de qualquer forma, em relação à própria relação dos dois países, isso pode ameaçar o futuro do Mercosul? Eu acho que não afeta, porque por mais que existam narrativas, ideologias bastante diferentes, no final do dia, o que determina as relações internacionais, o que quase obriga com que os países fiquem juntos, são os interesses econômicos. Durante a eleição do Milei, nós discutimos muito isso e vale reiterar. O Brasil é o principal parceiro econômico da Argentina, e a Argentina é a segunda principal parceira econômica do Brasil. Então é óbvio que um depende do outro. Vários dos setores importantes para as economias dos dois países são interdependentes. E o Mercosul é um dos mecanismos de união
entre esses países, por mais que ele não seja necessário nesta relação bilateral, mas os mecanismos estabelecidos pelo Mercosul são importantes nesta relação. Por isso que eu duvido, por mais distantes que sejam os dois, que o Mercosul esteja em risco. E é óbvio, se o Mercosul estivesse em risco, nós não teríamos essa briga, tanto do Milei como do Lula, para que a gente tenha um acordo bilateral com a União Europeia. E a União Europeia, principalmente a França, que não topa esse acordo. Então, acho que é uma briguinha de narrativas, uma briguinha onde os dois jogam para a torcida, mas no final do dia, um depende do abraço quente do outro.